Motorcycle Brothers, tudo bem? Quem fala é Lou Rider, diretamente da garagem da T-Low Motorcycles. E estamos colocando as luvas cirúrgicas, né? Porque vamos iniciar um procedimento quase cirúrgico. Nós vamos dar a primeira demão. Na verdade, vamos dar as demãos de tinta. Vou até ler aqui. Branco Vintage Lisa. É uma cor da GM. É um branco que fica ligeiramente puxado a um begezinho clarinho, uma areia, que é a tonalidade que nós, depois de fazermos alguns ensaios junto com o dono da Dragstar, feliz proprietário, ele decidiu por essa cor, né, o branco vintage, da GM, e é uma tinta poliéster da Sherwin-Williams. Nós não fazemos propaganda, mas a gente utiliza esta marca e não tem por que não dizer, porque é uma das melhores tintas do mercado. E nós trabalhamos com tinta poliéster, né? Verniz ultra, última geração, e também utilizamos, quando a gente tem que usar o primer poliuretano, que dá uma cobertura muito boa, um acabamento muito bom na peça. Então hoje nós nós temos também que pintar estas laterais aqui. Essas laterais estão empoeiradinhas, mas a gente sempre tira o pó com um pano pega-pó. Não dá para notar, mas essas laterais estão com um fundo promotor aderente, que faz a aderência do plástico, né? Faz a aderência do plástico, da tinta no plástico. Então se a gente não usa o fundo promotor aderente, a gente acaba fazendo com que, com o tempo, a tinta que fica em cima do plástico, ela descasque. Obviamente, né? Por exemplo, nós vamos pintar um paralamas ali. Nós só colocamos o fundo promotor aderente nas pontas do paralama, que é onde ele foi cortado e o plástico ficou exposto. Não é necessário, se a gente só fizer um lixamento suave para quebrar o brilho, para depois largar a nova tinta em cima, não precisa a seladora, né? Ou o fundo promotor aderente. A gente usa somente quando o plástico é muito liso, que é o caso desse aqui, era um plástico semicromado. Então nós chamamos na lixa aqui, e aí depois do lixamento, com uma lixa mais fina, a gente aplicou o fundo promotor aderente para não correr o risco da tinta sair desse material. E lá no paralamas, né, onde a gente cortou, onde o plástico fica exposto, se a gente não usar o fundo promotor aderente, com o tempo vão sair lascas da tinta e do verniz junto. Então a gente tem esse pequeno capricho aí que faz com que as pinturas durem muitos anos. Aqui a gente pode ver, acompanha aqui, por favor. Nós estamos com o tanque da Dragstar, já aplicamos o fundo primer, já lixamos esse fundo primer, aplicamos, depois nós vamos ver nas fotos aí, é muito interessante. Esse tanque aqui, ele estava com a pintura bem judiada, ele tinha um amassadinho deste lado aqui, que agora não se nota mais, porque já está chapeado, né? Já está preparado. Então, este tanque nós tiramos toda a tinta com o disco strip, que remove somente a camada da tinta, ele não agride o metal. Vocês vão ver as fotos aí do tanque, ele está só no metal. Depois nós lixamos o tanque com uma lixa bem fina para deixar ele com acabamento. Limpamos tudo, aplicamos 2 camadas empoeiradas de wash primer, que serve como um fundo isolante, né, para tinta no metal, e serve também como um antioxidante do metal. Então a gente aplica o wash primer, ele protege o metal, já serve de aderente. E depois a gente dá o primer em 2 camadas, lixa o primer, né? Lixa depois de aplicar as 2 camadas bem carregadas, a gente lixa o primer, deixa bem lisinho, limpa tudo e aí sim a gente vai colocar a tinta em cima.
este tanque e os detalhes, o paralama dianteiro e traseiro e as laterais, o dono preferiu branco vintage fosco. Então nós vamos dar as camadas de tinta e depois nós vamos aplicar o verniz fosco, também da Sherwin-Williams, né? Porque daí o verniz fosco ele dá aquela camada sem brilho, fica bem bonito. E por que sem brilho, né? Porque esse tanque vai receber artes aqui em cima, que o dono vai pedir para uma pessoa fazer. E se nós dessemos o verniz brilhoso, após colocar essa arte aqui, o brilho é tanto depois de polido que a arte tenderia a desaparecer perante o tanque grande. Então, nós aconselhamos ao dono que, como ele vai fazer a arte aqui, nós demos as 2 camadas de tinta, demos uma camada de verniz fosco não muito forte. A pessoa que vai fazer a arte faz a arte sobre o verniz fosco e depois a gente aplica 2 camadas de verniz fosco novamente para proteger essa arte, porque se ele fizer a arte em cima da pintura ou do verniz fosco e nós não protegermos essa pintura, essa arte com nova camada de verniz, no primeiro sol que tiver, a arte começa a desaparecer, ela começa a ficar opaca. Então ela vai sumir do tanque. Aqui do lado nós temos o paralamas dianteiro. Então, como nós estávamos explicando, nós fizemos o lixamento leve e aqui o paralamas foi cortado e aqui o paralamas foi cortado também. Notem que tem uma camada que aparece aqui, ó, do plástico preto, que está embaixo da tinta. Então o que nós fazemos aqui? Nós aplicamos a seladora, o fundo promotor aderente para plásticos, detalhe, para plásticos. E aí ele veda essa camada do plástico exposto e impede que a tinta depois levante, que a tinta quebre e aí saiam lascas de tinta. Ela faz com que a tinta adira ao material. Esta parte aqui é metal. Nós trabalhamos estes furos aqui, nós aumentamos eles na vertical, fizemos eles ovais para quê? Porque como o paralamas foi cortado, a distância do paralamas para o pneu aumenta. Então isso é uma forma da gente poder baixar o paralamas mais um pouquinho e deixar ele mais rente ao pneu dianteiro, uma vez que ele é o paralamas dianteiro. Então fizemos um suporte aqui. Esse suporte é muito engraçado porque inicialmente fizemos esse suporte para pintar paralamas. Quando nós viramos, nos demos conta que ele ficava muito bem para o tanque, né? Então, uma peça que foi feita para uma finalidade, mas deu certo para outra, ficou muito bom, mantém o tanque firme. Então agora nós vamos passar aqui um pano pega-pó. Ah, detalhe, todo mundo acha que pintar é uma coisa extremamente fácil. Pintar é botar tinta, né? Porque as pessoas, eu acho que elas têm na cabeça delas que a tinta spray tu pega, passa e está pronto. Aqui não vai tinta spray. Aqui a gente usa o wash primer na pistola com uma caneca específica. A gente dá o wash primer, 2 mãos empoeiradas sobre o metal cru. A gente espera secar. A gente vai lá, prepara o primer porque ele tem que ser catalisado na medida certa. O primer não pode ser catalisado erroneamente, senão ele ferve. Então a gente sempre diz, se for errar a catalisação do primer, erra para menos, nunca para mais. Porque se errar para mais, ele ferve e começa a aparecer na aplicação do primer um monte de olhinhos, furinhos pretos. E esses furinhos a gente tem que esperar secar todo o primer, lixar tudo de novo e aplicar o primer decentemente. Então, vejam, nós tiramos toda a tinta do tanque, nós aplicamos o wash primer 2 camadas, nós aplicamos o primer 2 camadas, nós lixamos o primer até deixar ele parelhinho, nós temos de limpar tudo isso, aplicar as 2 demãos de tinta, aplicar depois 2 a 3 demãos de verniz fosco. Entre cada aplicação dessa a gente passa o paninho pega-pó, porque pode que alguma sujidade fique entre a tinta e o verniz. E aí depois de tudo isso, a gente ainda vai procurar eventuais defeitinhos na peça para eliminá-los. Então, pessoal, muita pintura, ela é 80% preparação da peça para pintar e 20% é o acabamento final. Então, quando alguém disser para vocês, é X mil reais, X reais fazer uma pintura, não se espantem, porque
Se um dia vocês forem, quem nunca fez, se um dia vocês forem fazer essas pinturas, vocês vão ver que é muito trabalhoso, muito trabalhoso. Então agora a gente vai finalmente colocar a tinta aqui em cima, colocar a tinta no paralamas. Por que a gente botou o paralamas aqui? Porque a primeira demão de tinta a gente vai dar um pouquinho mais enfumaçada, mais poeira, para fazer o quê? Que ela adira totalmente na peça. Se a gente carregar demais, ela vai formar uma película, pode que ela demore para secar e não grude na peça como ela tem que grudar. O paralamas estando aqui, ele já vai pegar a fumaça da tinta do tanque. Então logo depois que a gente termina o tanque, a gente dá só uma carguinha mais enfumaçada e aí estão feitas as primeiras demãos nas duas peças. Depois sim a gente vai carregar na segunda demão. Pode dar a terceira demão de tinta? Pode. Esperem secar a tinta poliéster, esperem secar até 10 minutos pelo menos entre uma demão e outra. O tempo ele não está extremamente seco, não é aquele dia de sol radiante que está queimando tudo. Então deixem a tinta secar por aproximadamente 10 minutos e deem a próxima demão. Se não espera este intervalo, corre o risco de surgirem pequenas rachadurinhas na tinta e ao mesmo tempo da tinta não fixar por completo, ela demorar muito tempo para secar de forma retardada, ela vai ficar uma tinta fraca. Ok? Em seguida aí a gente já mostra aqui a pistola funcionando. Quase uma cirurgia. Para quem for fechar a lata de tinta, aqui a gente usa bastante papel higiênico, porque além de outras finalidades, o papel higiênico ele é muito bom para limpar a peça com o desengordurante ou desoleante, que tira toda a gordura da mão, de qualquer coisa, sujidade da peça. A gente molha o papelzinho higiênico e vem passando na peça, ele tira tudo, tira qualquer sujidade. E ao mesmo tempo, quando a gente vai fechar a lata de tinta, normalmente ela pode respingar. Então a gente põe o papelzinho higiênico aqui e aperta a latinha de tinta. Ao invés de respingar na gente ou nas coisas na volta, ela vai ficar só no papelzinho higiênico. Lembrando sempre de fechar muito bem lata de tinta, porque a tinta seca. Essas tintas de qualidade superior, elas já vêm totalmente diluídas. A gente coloca na pistola e aí a gente faz a pintura diretamente. E olha aqui, ó, vocês podem ver, ela já está na pistola. A gente agora só vai colocar a tampinha aqui na caneca. Nós vamos colocar uma máscara, né? Porque essas tintas são à base de petróleo, elas são extremamente tóxicas, então não vacilem. Não vão pensando assim, depois eu ponho a máscara. Isso aqui é base de solvente, Motorcycle Brothers. Então a tendência é, primeiro, a gente se intoxicar. Depois a gente se dá conta que está intoxicado. Nós vamos agora passar o pano. Isso é da Sherwin Williams. Vamos passar o pano pega-pó nas peças, de forma que nós vamos remover aqui quaisquer resíduos de poeira. O ideal é que a gente não esfregue o pano pega-pó. O ideal é que a gente traga ele num sentido, vá virando o pano, de forma que ele absorva, ele é meio pegajoso, ligeiramente pegajoso, de forma que ele absorva todas as poeiras, né, grânulas de pó que tenham nas peças. Aí a gente vira ele de novo, abre aqui, vira o pano, e aí leva no mesmo sentido, para ele ir pegando toda a sujidade. A gente faz aquela inspeção visual, vê se está tudo ok, dá mais aquela passadinha. Agora no paralamas,
para tirar qualquer resíduo de pó, com todo cuidado. Pintura é uma coisa que a gente não pode ter pressa. Como a gente brincou ali no início, é quase um processo cirúrgico. Nós vamos regular o compressor na faixa de 35 libras, que é uma pressão ótima para este tipo de pintura. E aí nós vamos começar a aplicar. O ideal é a gente usar 2,5 voltas de abertura do ar e o leque usar totalmente aberto. Aí a gente produz, a gente vai ver aqui como teste, a gente produz um leque, ó. A gente produz um leque homogêneo que abre bastante e acaba pegando quase toda a peça. Então a gente vai dar uma primeira demão enfumaçada. E nós estamos aplicando no sentido do tanque, para depois não darmos de mão cruzada. Nós vamos pintar, quando for carregar mesmo a tinta, nós vamos pintar assim, para dar o acabamento final sobre toda a peça. A gente tem que lembrar sempre de dar cobertura onde a gente não enxerga, né? Ter o cuidado de cobrir toda a peça. Ó, aqui nós temos uma demão enfumaçada. Vamos fazer a mesma coisa no paralamas agora. Notem que eu uso um óculos para perto e sobre o óculos para perto eu uso óculos de proteção, porque quanto mais proteção a gente tiver, melhor. Agora a gente vai esperar secar por aproximadamente 10 minutos, vamos dar a segunda demão carregada. Até mais! Estamos de volta então, finalizamos aqui por enquanto o tanque. Porque por enquanto, né? Aplicamos a tinta, 2 demãos, uma enfumaçada e uma bem carregada. Depois aplicamos uma camada de verniz fosco, primeira linha, né, Sherwin-Williams, catalisado. Aplicamos uma camada enfumaçada e uma camada bem carregada de verniz fosco. Vamos deixar por enquanto com essa uma camada, porque daí o dono da moto vai fazer as artes sobre o paralamas, sobre o tanque e os 2 paralamas. E aí combinamos que assim que a pessoa que for fazer as artes sobre o tanque e os paralamas terminar, nós vamos trazer para cá de novo e aí vamos dar mais 2 demãos de verniz sobre as artes, sobre o tanque todo, na verdade, sobre os 2 paralamas. Por quê? Porque se ele fizer as artes sobre o tanque
sem a proteção do verniz, essas artes vão durar 2, 3, 4 meses. Se pegar sol forte, como tem aqui no sul, né, calores aí de sol de 37, 38 graus, vai queimar as artes, em seguida elas vão desbotar, e aí realmente vai ficar, o trabalho vai ser jogado por água abaixo. Então combinamos que nós entregaremos para ele as peças, né, com o verniz fosco, uma camada bem cheia. Ele vai fazer as artes, depois traz e nós finalizamos aqui, depois nós vamos enviar para vocês, tá bem? Mas, feito com calma e capricho, o resultado é isso aqui, ó. Uma pintura fosca, acetinada, muito bonita, muito lisa. Ficou, o tanque ele ganhou vida, realmente ele está muito bonito. E é isso aí, esperamos que tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, se inscrever no canal, compartilhar, tudo isso traz benefício para o canal, incentiva a gente aí a continuar fazendo os vídeos para vocês. Grande abraço para todos, até a próxima.